Idosos, hipertensos, diabéticos e obesos devem tomar cuidados redobrados para prevenir o surgimento de doenças renais, já que eles estão incluídos no grupo de risco. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a doença renal já atinge 11% da população mundial e é uma das principais causas de problemas cardiovasculares, como AVC e infarto do miocárdio. Como as doenças renais são silenciosas e estão relacionadas com outras patologias, um problema enfrentado pelos pacientes renais é que, na maioria das vezes, o diagnóstico é tardio, o que acaba ocasionando a necessidade de diálise ou transplante de rim. O nefrologista Miguel Arcanjo Barbosa fala quando é necessário o tratamento de diálise e como é feito esse tipo de tratamento. Existem dois tipos de insuficiência renal, a insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica. O que hoje estamos passando mais é com relação à insuficiência renal aguda, principalmente pela leptospirose, que é uma doença pela contaminação do rato. O rato urina em todo os lugares e quando começa a chover existe essa contaminação através da pele, né? E essa doença leva à insuficiência renal aguda. A leptospira é uma bactéria, né, que atinge o rim, neutralizando totalmente a função renal. Normalmente a lesão é uma lesão reversível, o paciente cura, o paciente fica bom, mas passa dentro de 15 a 30 dias fazendo esse tratamento 3 vezes por semana. É uma doença que deve ser alertado muito a população, porque principalmente nesse período, é sazonal, é o período mais das chuvas, né? A hemodiálise é um tipo de tratamento de filtração do sangue. O processo de filtração da hemodiálise é o seguinte: é colocado duas agulhas, uma arterial e uma venosa, onde o sangue arterial, que é o sangue impuro, vai sendo impulsionado através desse rolete numa frequência que a gente deseja. Aqui ele está fazendo 350 ml por minuto de sangue, onde passa depois pelo filtro, que é chamado capilar. Aqui é o sangue ainda, o sangue arterial impuro. É a partir daqui que faz toda a limpeza do sangue e volta o sangue para a circulação depois de uma filtração. Aqui entra uma solução que vai limpar todo o sangue e volta essa mesma solução contaminada, uma solução impura que ia ser jogada fora. Então, o sangue venoso vem por toda essa linha, passa por esse colete aqui, onde tira todos o ar, né, e retorna para a circulação do paciente. Esse é um processo 4 horas, né, por cada sessão, e o paciente faz 3 vezes por semana. E todas essas sinalizações são os alarmes que normalmente eu expliquei anteriormente. São máquinas modernas, são máquinas automáticas, computadorizadas, onde qualquer queda de pressão, onde qualquer coisa que possa acontecer, dá o alarme desse paciente. O paciente que inicia a hemodiálise, principalmente quando o paciente está com a insuficiência renal aguda, ele normalmente é submetido a um catéter de jugular, onde nós colocamos através de uma veia jugular que vai até o sangue. É através dessa veia onde o mesmo processo, o sangue arterial sai, é purificado em toda a máquina e volta para o paciente também o sangue limpo. Por que este paciente é diferente do outro? Porque o paciente aqui é portador de insuficiência renal aguda. Ele precisa urgentemente fazer hemodiálise. E o outro paciente, anteriormente citado, foi um paciente que tem insuficiência renal crônica. Já faz 5 anos de hemodiálise. Ele é utilizado a fístula arteriovenosa. As causas mais importantes que geram a insuficiência renal crônica, que vai dar hemodiálise, é a hipertensão arterial e o diabetes mellitus, né? Essas duas patologias que são doenças, né, hereditárias, são doenças graves, assintomáticas, são doenças silenciosas e que isso com o tempo vai levando à destruição do rim. Não é que todo paciente que é hipertenso, nem todo paciente que tem diabetes vai levar a insuficiência renal. São aqueles pacientes descontrolados, são aquelas pressões que normalmente não baixam, são aqueles pacientes que não tomam a medicação correta, e os diabéticos da mesma forma, né? Então, com o longo tempo,
com essa patologia, vai destruindo as células do rins, dando insuficiência renal crônica, que é a paralisação completa dos 2 rins. Não há paralisação de um rim, e sim dos 2. Quando se instala a insuficiência renal crônica, o paciente para de urinar. Todo aquele metabolismo, aquela filtração que deveria ser eliminada pela urina, ela fica misturada com o sangue. E isso é muito grave, isso mata, né? Então a gente coloca em processo de filtração. Existem 2 tipos, a hemodiálise, que é o mais comum. Hoje no Brasil é utilizado 90%, o tratamento por hemodiálise, e o de diálise peritoneal, que é utilizado pela barriga. Antigamente era uma diálise traumatizante, hoje não. Hoje é uma diálise onde você coloca uma máquina em casa, né, normalmente é feito à noite, onde tem um time, e você toda noite é filtrado todas as impurezas. E durante o dia você pode ir para o seu trabalho. Mas a grande maioria prefere mesmo a hemodiálise, que são 13 por semana, né? Normalmente em período segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, e 4 horas cada sessão. Né? É um tratamento que é muito importante, é necessário e é a vida do paciente. Hoje aqui no Cenefron nós temos as máquinas mais modernas do mundo, porque hoje a hemodiálise aqui no Cenefron é a mesma da Inglaterra, é a mesma dos Estados Unidos, não tem diferença, porque são máquinas computadorizadas, são máquinas que têm os alarmes. Hoje o paciente é assintomático, ele não tem problema em termos de fazer hemodiálise. O grande problema do paciente renal crônico é um problema mais mental, é um psicossomático. Né? Normalmente eles são depressivos, normalmente são revoltados, normalmente não aceitam a doença. São pacientes que não têm um equilíbrio na ingestão de líquidos, porque se você não urina, você automaticamente não pode tomar água. Você tem dietas que você não possa comer porque tem potássio, porque tem sódio. Então, eles têm uma vida, entre aspas, normal, mas com algumas restrições. Como a pessoa tem uma deficiência renal, aquele 50% que deveria estar produzindo a eritropoetina não existe. Só tem os outros 50% do rim. Então ele começa normalmente a ter anemia. Ele começa a perder proteína pela urina e isso começa também a inchar. Então são sintomas mais de anemia, de inchaço, de cansaço, de mal-estar geral, né? E falta de apetite, insônia, e começa a ter vários sintomas a partir do momento que a ureia está alta, a creatinina está alta, o potássio está alto. A partir do momento que o paciente deixa de urinar, todas essas toxinas começam a aumentar. Não existe doença renal propriamente dito. A doença renal é o seguinte: se você tem cálculo renal, normalmente não dá insuficiência renal. Mas se você tem cálculo renal sempre, esse cálculo renal não sai, cria infecção recorrente, infecção repetidamente, um dia cada vez vai lesando o seu rim. Então você tem que prevenir essa parte. Se você é um diabético, você tem que deixar a sua glicose dentro de padrões aceitáveis, no máximo 150. Se você é um hipertenso, você tem que deixar a sua pressão 12/8, 13/8. Então se você tem essas doenças e você ter doenças controladas, provavelmente você não vai ter nenhuma doença renal.